Senado aprova projeto que torna obrigatória a divulgação de tarifas de serviços públicos. Plenário realiza debate sobre a paz nas eleições 2018. E o terceiro episódio da série sobre a crise do setor de laticínios no Rio Grande do Sul. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. O Senado Federal aprovou nesta quarta-feira, durante a ordem do dia, um projeto para tornar obrigatória a divulgação de como são formados os preços das tarifas públicas. Os senadores aprovaram um projeto que obriga concessionárias de serviços de telefonia, água, energia elétrica e gás a divulgar na internet, de forma clara, o valor das tarifas e a evolução dos preços ao longo dos últimos 5 anos. Além disso, foram aprovados os nomes de Luiz Henrique Sobreira para embaixador na Coreia do Sul e de Márcia Donner para embaixadora no Cazaquistão. E ainda um acordo internacional com a China sobre tarifas de importação e exportação. Violência doméstica e guarda compartilhada. Esse foi o tema de uma audiência pública nesta quarta-feira da Comissão de Senadores e Deputados que trata do combate à violência contra a mulher. A cada 11 minutos, uma mulher é estuprada no Brasil e a cada 2 horas, outra é assassinada. Os dados são do Instituto Patrícia Galvão de São Paulo. Mas, de acordo com as especialistas que falaram à comissão que estuda o tema, a violência contra a mulher não para por aí. Quando a gente obriga a mulher a contar na delegacia de polícia, a contar a história no centro de referência que a atende, a contar na defensoria pública que a atende no juizado de violência doméstica e depois ainda obriga a contar na defensoria pública ou para o seu advogado que vai propor uma ação de direito de família, a gente está fazendo com que essa mulher perpetue essa situação de violência ao qual ela é submetida. Passa, então, por uma desqualificação completa da palavra da mulher. Existe uma hierarquia entre a palavra da mulher e a palavra do homem. As palavras feminina e masculina não têm o mesmo valor e o mesmo poder. Outra maneira de perpetuar o sofrimento feminino é a convivência com o agressor. Para as especialistas, a guarda compartilhada prevista em lei não é benéfica à vítima, além de causar insegurança jurídica quando existe medida judicial determinando que o homem não pode se aproximar da mulher. Uma forma encontrada pelo agressor de manter a convivência com aquela mulher é através da visitação com seus filhos. Será que a guarda compartilhada tem que ser a regra? Por que as exceções, por que a violência doméstica não está prevista na lei de guarda compartilhada como uma das exceções? Uma criança não pode se sentir bem, não pode ter estabilidade emocional dentro do ambiente do agressor da mãe. Não se pode pensar que a criança não está vendo o olho roxo da mãe, o choro da mãe, os gritos da mãe. Para os parlamentares, é preciso rever a legislação que prevê a guarda compartilhada. Por mais que possa ser bom para as crianças, mas, gente, isso pode levar a mãe a desestabilizar completamente a mulher, a ponto dela passar a ser um prejuízo para os filhos. E se essa mulher separou dele numa briga porque ele estava se portando mal com a criança de alguma forma, não tinha paciência, ou abusava sexualmente, ou não tinha, sei lá, por N motivo, e ele vai compartilhar com aquela criança? Talvez fosse o caso de ter uma emenda à própria lei, onde a gente pudesse trabalhar já essas situações como situações especiais que precisam ter um outro olhar, não necessariamente o olhar da lei de uma forma geral. A paz nas eleições de 2018. Esse foi o tema de uma sessão temática realizada hoje no plenário do Senado. O presidente do Senado disse que discutir a paz no processo eleitoral é um assunto urgente e demonstrou preocupação com o clima de intolerância que se observa no país. Qualquer agressão, seja física, seja de censura ou de impedimento do livre debate de ideias, ofende não apenas a liberdade,
mas ofende a liberdade e ofende, ao meu ver, a democracia. A própria construção da democracia impõe uma divergência levada com tolerância, com elegância e sem exacerbações que causem qualquer tipo de distúrbio. Segundo os participantes do debate, o fenômeno das notícias falsas e as crises econômica e política acirram comportamentos que podem perturbar a eleição de 2018 e o futuro do país. O futuro do Brasil está acima das nossas estruturas partidárias, está acima das nossas diferenças. Nós não temos o direito de dificultar a construção de um novo Brasil, de um novo país. Ao contrário, temos obrigação de colaborar para a construção desse novo Brasil. Segundo os debatedores, a violência é uma marca do Brasil. Todos os anos são mais de 60 mil assassinatos. Entre as vítimas estão jornalistas, membros do Ministério Público e do Poder Judiciário, além de candidatos e políticos. Não haverá desenvolvimento sustentável, não haverá, de fato, uma democracia consolidada, não haverá um avanço contundente na redução das desigualdades se a garantia do direito à vida, que é esse direito mais fundamental, continuar sendo um privilégio que é negado a milhares de brasileiras e brasileiros todos os anos. Atentados com a morte e assassinato da vereadora, tiros em caravanas, agressões a jornalistas, isso não pode ser aceitável. A Comissão de Constituição e Justiça começou nesta quarta-feira a discussão do projeto do governo que cria o Sistema Nacional de Segurança Pública. Mas os senadores pediram vista e a matéria será votada na semana que vem. O Sistema Nacional de Segurança Pública prevê a atuação conjunta e compartilhamento de informações entre os órgãos de segurança e defesa social da União, estados e municípios. O sistema será coordenado pelo Ministério da Segurança Pública. Há muitos anos, a comunidade de segurança pública reclama da falta de uma política de um plano nacional para o setor. Imagine-se um país que é o país mais violento do mundo, que representa praticamente entre 40% e 45% dos homicídios dolosos do mundo, no que se refere à violência, não ter ainda um plano nacional de segurança pública. Para que a proposta não tenha que voltar para a Câmara, o relator fez apenas emendas de redação, mas pontos da proposta foram questionados. Não deveria o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, tratar esse assunto específico a fim de criar mecanismos mais eficazes de proteção às vítimas, testemunhas e todos que resolvam colaborar com a apuração dos crimes? A explicitação das guardas municipais no artigo traria uma certa dúvida se elas pertenceriam ou não ao sistema de segurança pública. Na hora que nós colocamos essas ações socioeducativas no mesmo sistema que adultos, nós acabamos com as ações socioeducativas até onde eu pude entender desse projeto. Essa questão do agente socioeducativo é a cara do Fraga, desse pessoal da bancada da bala, que acha que tem que resolver o problema de infância, criança e adolescente de 12, 13 anos, com polícia na bala. É a cara deles. A votação acabou adiada para a semana que vem. Representantes de lojistas e de entidades de proteção aos consumidores participaram de audiência pública hoje na CPI dos cartões de crédito. No debate, críticas às taxas de juros, que podem chegar a 1000%, e a ausência de pagamento mínimo da fatura dos cartões, medida recente do Banco Central. Essa foi a primeira audiência pública da CPI que ouviu representantes do setor varejista e institutos de defesa do consumidor. O objetivo é investigar o porquê de as taxas de juros dos cartões de crédito serem tão altas na contramão da queda da taxa Selic. É ela que é considerada na hora de estabelecer o custo do crédito na economia. O objetivo dessa comissão é investigar as razões da taxa média de juros para a pessoa física nas modalidades cartão de crédito e cheque especial ter atingido valores excessivamente elevados em comparação aos juros praticados internacionalmente. O diretor da Proteste fez um alerta. Segundo ele, as últimas análises feitas pela associação revelaram que há cobranças de juros nos cartões de crédito que chegaram a 1000%. Vão a 1000% porque os juros
propriamente dito, é apenas um componente da remuneração de uma atividade financeira. O spread é a maior parte, o suposto risco de não receber, agregado a taxas administrativas, impostos, tributos e outras coisas que formam essas taxas astronômicas. Todos os convidados defenderam a ampliação da concorrência e a desconcentração das operações de crédito, hoje nas mãos de apenas 5 bancos. Quem mexe com o comércio e serviços, senadores, especialmente com o botequim, sabe que com concorrência plena não há jeito de praticar preço abusivo. Não tem jeito. O histórico brasileiro, né, a gente gosta muito da tabela, da tablita, né, e assim por diante. A gente sabe que toda vez que a gente tabela, a gente perde o nível de concorrência, a gente forma preço máximo, a gente não forma preço mínimo. Questionaram também a justificativa dada pelas instituições bancárias de que os juros são altos por causa da inadimplência. Vamos se manifestar no sentido que as taxas de crédito são altas porque a inadimplência é alta. Não faz sentido. Não é correta essa informação, né? E os dados informados pelo próprio Banco Central e confirmados pelas nossas pesquisas de consultas aos próprios bancos indicam que isso não é verdade. A recente decisão do Banco Central de mudar as regras para o pagamento mínimo dos cartões de crédito foi muito criticada. A medida exclui a obrigatoriedade do pagamento mínimo da fatura, que hoje é de 15%. Pela resolução do Banco Central, cada instituição vai poder estabelecer um percentual mínimo de pagamento, de acordo com a política de crédito do banco e com o perfil do cliente. Antes de vir para cá, a minha secretária me mandou a fatura do cartão de crédito dela no campo. Pagamento mínimo consta não disponível, porque os bancos estão se adequando à medida, criando, portanto, insegurança jurídica para o consumidor. Espero eu que isso também não aconteça, que não eleve essa taxa de 15% mínimo a ser pago nas faturas para mais. Eu espero que seja para menos. Agora, um alerta. Se seu filho está com problemas na escola, pode ser que a dificuldade não seja na assimilação do conteúdo, mas um problema de saúde. É isso mesmo. Os cuidados com a audição e visão dos alunos de ensino fundamental chamaram a atenção dos senadores da Comissão de Assuntos Sociais. Em sala de aula, a comunicação entre professor e alunos tem que ser afinada. Sintonia entre mestre e estudante. Mas e quando o conteúdo não é assimilado por uma questão de saúde? Visão e audição deficientes trazem enormes prejuízos à aprendizagem. Para melhorar a saúde e o ensino, os senadores da Comissão de Assuntos Sociais alteraram a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, garantindo prioridade nas ações de identificação e correção de problemas visuais e auditivos dos alunos. O texto da Câmara dos Deputados, modificado na Comissão de Assuntos Sociais do Senado, destaca esse atendimento, especialmente nos 2 primeiros anos do ensino fundamental. Às vezes a condição social inferior inibe até a pessoa de se manifestar e dizer, olha, não estou enxergando bem, não estou ouvindo bem, e passar ao largo sem identificar. Portanto, é necessário a assistência médica gratuita e também o oferecimento das condições para que os alunos possam ter condição de ler, de ouvir e de aprender. O projeto de lei da Câmara 104 de 2015 segue agora para análise do plenário do Senado. A crise na pecuária leiteira gaúcha tirou 20 mil produtores da atividade, mas seus reflexos atrapalham também as indústrias. E, além do baixo preço, os laticínios do Rio Grande do Sul enfrentam exigências burocráticas descabidas. A terceira reportagem da série sobre a crise do setor no Rio Grande do Sul também explica por que a saída de tantos produtores não alterou a quantidade de leite processado pela indústria. Durante 5 dias, a equipe da TV Senado viajou pelo interior do Rio Grande do Sul para fazer um retrato da crise pecuária leiteira no estado. A partir de Passo Fundo, percorremos de carro quase 1.000 quilômetros entre os municípios de Marau, Vila Maria, Casca, Cruz Alta e Não Me Toque. Estivemos em vários laticínios e propriedades rurais e entrevistamos autoridades, empresários e agricultores. O resultado você vê nessa série de reportagens.
A saída do mercado de quase 20 mil produtores formais em 2 anos não diminuiu a produção gaúcha. As indústrias continuaram a receber 4 bilhões e 100 milhões de litros por ano. O número de animais diminuiu, mas apenas 100 mil vacas a menos, no universo de quase 1 milhão e 100 mil animais. Como explicar isso? As vacas continuaram produzindo. Ela saiu de uma propriedade e foi para outra. A grande maioria das famílias que têm saído, elas têm feito o que nós chamamos de migração. Sai da atividade de leite em função dessa atividade, nesse momento, não ser tão interessante, por questão de saúde, financeira, de acesso a mercado. Éder Botter é prefeito da pequena Chiapeta, com 4 mil habitantes. Ela fica na chamada região Celeiro, que reúne 21 municípios no noroeste do estado. Chiapeta é uma das muitas cidades gaúchas que tem na pecuária leiteira sua principal atividade econômica. Ao concluir que o abandono em massa da produção de leite retirava 6 milhões de reais por ano da economia municipal, Botter procurou os outros prefeitos da região Celeiro e conseguiu que todos eles decretassem calamidade econômica em suas cidades. Não adiantava a Chiapeta sozinho fazer um decreto de emergência, porque o impacto está sendo dramático em todos os 21 municípios. Mais de 580 famílias abandonaram a atividade somente no último ano, gerando um prejuízo de mais de 125 milhões de reais que deixaram de circular no comércio da nossa região, que é uma região que não é industrializada, é uma região de agricultura familiar. Com 42% de seus 9 mil habitantes na área rural, a cidade de Casca é campeã de produtividade. Isso lhe valeu o título de capital gaúcha do leite. A queda na arrecadação também foi sentida na prefeitura. A situação se repete, em maior ou menor grau, nos 497 municípios do estado. Aqueles 1 milhão e pouco por mês que deixa de circular na nossa economia do município faz falta não só para o produtor, faz falta para toda a cadeia produtiva do leite e principalmente para o nosso comércio. Cada vez que um produtor vende os seus animais, deixa de produzir leite e vem para a cidade, ele é um desempregado. Júnior Mocelin toca o pequeno laticínio da família, na Vila Histórica Evangelista, distrito do município de Casca. Ele tem sofrido muito com a queda nas vendas. Reduziu preços e a margem de lucro ficou mais apertada. Mas nada que se compare a seus problemas com a burocracia. A nossa agroindústria ela segue uma legislação estadual, uma porta de entrada apenas. Os bombeiros pediam mais uma, pediam duas, eu disse, vocês podem se entender com a própria vigilância sanitária. E aí nunca mais eles vieram aqui interpretar isso, ou vieram interrogar isso porque viram que realmente é uma batalha entre esses departamentos. Uma vez, Mocelin teve que jogar no lixo todo um lote de embalagens já compradas pelo laticínio. Isso porque, sem ouvir ninguém, os burocratas mudaram o tamanho de um rótulo que é impresso no plástico. O jeito foi assumir o prejuízo. Isso não vai influenciar no teu produto, a higiene do teu produto, o controle de qualidade nele. Isso vai no croquis. Mas o que acontece? Uma agroindústria que tem, como é o nosso caso, um estoque grande de embalagens por causa do custo-benefício, ele acaba descartando ou até mesmo fazendo uma renegociação com a própria empresa que forneceu, mas é um prejuízo financeiro muito grande, né? Porque isso não tem como reverter, né? Amanhã, na última reportagem da série, os problemas trazidos pela falta de regulamentação e pelo custo Brasil. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Fique agora com o programa Argumento, que recebe hoje o senador José Medeiros. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.